guerra e de fato nós estamos em guerra. Acredite. O pastor não é cheio de crendice, mas nós sabemos quando nós estamos em guerra e quando não estamos. Isso é importante entendermos isso. Tem pessoas que não vivem sem uma guerra, não sei. Quando não tem, ela inventa uma guerra para poder ter guerra para guerrear. Mas o fato é que nós estamos em guerra. Nossa casa, nossa família, existe uma guerra sim. Nós estamos orando não mais sobre o pecado, mas agora estamos orando sobre o embaraço. Guarda isso, tá? Gabriela Patrícia. Embaraço. O embaraço é tão complicado quanto o pecado, para tratar dá o mesmo problema. Pastor, qual a diferença do embaraço e do pecado? Talvez não tenha acontecido o pecado em si, mas o negócio já ficou ruim. Você já viu um balaio de gato? Tem um termo no meu trabalho chamado balaio de gato. Imagina um montão de gato enrolado pelo rabo, tu não sabe quem é quem. A gente fala também de roubo de japona. Imagina um montão de casaco embolado. Tu quer um, mas está tudo embolado no cesto. Isso é embaraço. Sabe, o embaraço ele é tão letal quanto o pecado. E hoje eu vejo a necessidade de não orarmos só mais pelo pecado, mas pelo embaraço. Sabe, o inimigo tem tentado sim, contra a nossa vida, a nossa casa, contra esta igreja. Não sei porquê, irmão, a igreja tão pequena incomoda tanto no mundo espiritual, mas incomoda, mas como incomoda, e colocado embaraço também. Então nós precisamos vigiar aí a nossa trajetória, orar sim, mergulharmos na palavra do Senhor, porque Deus é bom. Vamos abrir Isaías capítulo 36. E a Jacqueline Denise me trouxe uma inspiração com algo que ela postou no grupo sobre guerra, sobre batalha. Isaías capítulo 36, vamos do versículo 12 ao versículo 22. Eles já oraram pela minha vida. Eu peço a sua atenção nesse momento. Você que já achou e puder, em reverência à palavra do Senhor, se colocar de pé, nós agradecemos, como sempre fazemos. Se não houver, se não tiver como, fica à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água e da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram a cada um as suas mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpede? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o conhecer-lhes vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram a saber as palavras de Rabsaque. Glória a Deus. Podem sentar, para a honra e para a glória do Senhor. Eu peço a sua atenção nesse momento. Cara, aqui o pastor, já estou encarando aqui a igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Se eu pudesse colocar um tema aqui, e vou colocar, o tema seria famílias sitiadas
Cartas ao Senhor. Repita comigo: famílias sitiadas. Famílias sitiadas. Repete forte: famílias sitiadas. Famílias sitiadas. Cartas ao Senhor. Cartas ao Senhor. Nós estamos vendo aqui um trecho da palavra do Senhor onde uma grande guerra veio contra Jerusalém. Um rei implacável, orgulhoso, um exército gigantesco se levantou contra o povo de Deus, e a ordem era fazer um cerco contra Israel. E havia no trono um rei, um homem chamado Ezequias. Esse homem, ele era diferenciado. Eu vou te falar por que esse homem era diferenciado. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Numa época, numa fase do reino dividido, não mais os reinos estavam juntos, mas reino do sul, reino do norte. Uma época que os reinos se dividiram. Reis, segundo os livros dos Reis, capítulo 18, versículo 5, vai dizer assim: o Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Vai dar uma referência de que Ezequias, ele confiou tão fortemente em Deus, que depois dele não houve mais ninguém referência como ele confiou. Depois dele, nem antes dele houve. Alguns vão querer equipará-lo, chegar perto de Davi. Tamanho foi a confiança que Ezequias tinha em Deus. Sabe, um rei que orava, um rei que buscava. Ezequias vai ser conhecido pelo clamor e pela sua oração. Houve problema na vida dele, no final houve. Tornou-se um rei orgulhoso. Mas deixa isso aqui para depois. Então Ezequias era um homem diferenciado na oração, diferenciado no clamor a Deus. Tanto que a referência dele é positiva. Antes dele, depois dele não houve mais ninguém semelhante a ele, que confiava em Deus da forma que ele colocava a sua confiança. Eu quero falar para você que devido à guerra que estamos vivendo, vai ser necessário confiarmos em Deus, irmãos. Até porque sem isso é impossível agradá-lo. Vai ser necessário nos colocarmos diante dele com confiança, entendendo quem ele é. Pastor, que guerra? Não precisa nem me falar. Se eu for fazer um gabinete com cada um, eu sei que há muita batalha. Pelas minhas guerras, eu começo a compreender a guerra que os irmãos estão vivendo também. Ezequias não era um homem comum de oração, era um homem diferenciado nessa. No quesito confiança, no quesito clamor a Deus, ele era diferenciado sim. Logo que ele começou a reinar, o que Ezequias vai fazer? Vai reparar, vai purificar o templo. O pai dele foi terrível, mas ele não. Ele vai reparar, ele vai purificar o templo. Ele vai colocar as coisas no lugar, vai unir os sacerdotes, vai unir os levitas ao seu ministério, vai restabelecer a celebração da Páscoa. Até isso tinha acabado no meio do povo de Deus. Ele vai restabelecer a celebração da Páscoa, a comemoração da Páscoa, o sentido da Páscoa. A Bíblia vai dizer que ele governou com retidão e removeu a idolatria do seu rei. Sabe, enquanto ele reinou, a idolatria foi removida. Ele orou, ele trouxe de novo a celebração, o culto, a Páscoa, aquilo que era importante, que simbolizava algo importante para o povo da parte de Deus. E agora ele está sendo ameaçado por um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria. Sabe, a Síria, os inimigos chegaram na porta, e quando o inimigo chega, ele não pede licença. Sabe, ele mete o pé, ele sai metendo o pé, sai arrebentando tudo. Nós temos um Deus tremendo. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Um Deus que não usa de violência, para entendermos quem ele é. Mas o inimigo não tem desenrolo, não tem papo. Quando a tragédia chega metendo o pé na porta, chega arrebentando tudo, não pede permissão, muito menos tem educação, quando a guerra chega diante de nós. Assim Senaqueribe vai chegar. Pastor, quem foi Senaqueribe? Rei da Síria. Ele vai invadir Judá, vai ameaçar Jerusalém. Já tinha invadido já os arredores. Agora ele queria o centro, ele queria a cidade. Ele queria passar pelos muros. Ele era conhecido como um rei que arrasava as terras violentamente, torturava os povos, irmãos. Se ele entrasse em Jerusalém, ele ia arrebentar com tudo. Ia levar os jovens cativos, violentar as mulheres, matar os soldados. Era um rei terrível. Sua fama era terrível. A Síria estava em ascensão. A Síria estava fazendo guerra contra o Egito, estava fazendo guerra com a Babilônia. Vou falar numa linguagem jovem. Estava tampando com todo mundo. E o rei terrível, com um exército gigantesco, 185 mil soldados.
era mais do que tinha dentro dos muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém tinha mulheres, tinha crianças, só o exército dele era maior do que os habitantes de dentro dos muros de Jerusalém. Um exército terrível, 185 mil, mais pessoas do que havia em Jerusalém. Se eu não me engano aqui, e agora eu vou mexer aqui com o historiador, os assírios eram descendentes dos acádios, não era isso mesmo? Não é isso? Descendentes de um povo terrível, na guerra, terrível na batalha. Imagina o general soberbo, orgulhoso e com poder bélico, que Jerusalém não chegava nem perto. O que estava dentro dos muros de Jerusalém? Famílias, mulheres, crianças. Famílias estavam sendo sitiadas pelo inimigo. Famílias sem ter por onde correr, famílias sem ter como lutar. E o rei, de forma nenhuma, não venceria essa guerra. Eu não quero te assustar nesta noite, não. Mas de repente você não tem condição de vencer essa guerra. Não tem. Essa guerra que chegou até a tua porta. Essa guerra que chegou nos muros da tua casa. Você não tem condição de vencer essa guerra. Olha para alguém e fala assim, ó, sozinho. Fala para ele, sozinho. Ele sabia que sozinho não dava para ele. Ele sabia que se juntasse o povo, se juntar a IVEC, as guerras que temos vivido não vai dar para nós. Sozinhos. Ele chega lá. Já está a porta. Ele manda o seu general ir na frente. O general, e aí o que Ezequiel vai fazer? Vai mandar os seus oficiais. Você vê que todo exército tem os seus oficiais? Todos os exércitos têm seus oficiais. Ver a responsabilidade, vai mandar o mordomo, ele tem o escrivão, ele vai mandar o pessoal, ele vai mandar o pessoal de elite que ele tinha. Só que eles vão conversar com o general assírio. Tinha muito isso. Só que o general assírio, e vai ter um momento da conversa que eles vão falar assim, para falar embaixo, para que o povo não ouça, para não instalar o terror e o medo no meio do povo. Mas eles vão falar em hebraico, em alto som. Não vim falar só contigo, eu não nem só com o teu rei, é para todo mundo ouvir. E ele vai falar a afronta e a guerra que ele vai estar trazendo para o meio do povo de Deus. Você sabe o que é um circo militar? Sabe o que é alguém sitiado? Se olharmos a situação de São Mateus, de Éden, mas nós estamos quase que sitiados, irmãos. Para não dizer que estamos sitiados. Então o tema é relevante, ele é propício. Famílias sitiadas, cartas ao Senhor. Sabe, eles vão ser cercados. O cerco é algo tão terrível que eles cercam a cidade e eles não entram de cara, eles ficam do lado de fora. Sabe, eles vão impedir que os suprimentos entrem, que a água chegue, sabe, que os medicamentos cheguem. Um povo que sofre o cerco, eles vão murchando a cada dia. O ânimo para lutar acaba. O desânimo toma conta de quem está cercado, de quem está sitiado. Não chega comida, não chega água, e quando acaba o que tem dentro, não tem como contar com aquilo que tem fora, porque tem um exército do lado de fora. Sabe, o inimigo quando arma um cerco, o inimigo quando ele vai sitiar famílias, é para tirar toda a vontade de lutar. E acredite, essa guerra é para te matar sim. Essa guerra é para acabar com a tua família, é para acabar com o teu ânimo, é para acabar com a tua vontade de servir a Deus sim. Quando o inimigo cerca nesse ponto, e não entra de cara não, ele vai aterrorizando. Não é de cara que ele entra. É tão sério essa questão do cerco, que o último cerco que Jerusalém sofreu foi dos romanos. 6 meses sitiados. Quando Roma entra, destrói por completo Jerusalém. Pessoas se entregavam sem lutar, porque não tinha forças para lutar. O ânimo ia todo embora, o desespero tomava conta. Sabe, será que ele está falando, eu estou chegando, eu vou cercar essa cidade, primeiro eu vou tocar o terror, primeiro eu vou tirar a vontade de lutar, a vontade de viver, a vontade de guerrear, eu vou tirar as forças. É algo tão terrível ser, que segundo o historiador Flávio José, o historiador judeu do primeiro século, ele vai escrever um livro chamado Guerras de Judá. Numa das suas obras vai ter um relato de uma mulher que consegue fugir do cerco, e ele vai relatar no seu livro da mulher que fugiu do cerco, que ela mata, assa e come seu filho, esconde os restos. A palavra ela vai ser contra o canibalismo, Deus vai alertar contra isso. Mas quando estão cercados sem comida, pessoas comiam outro. Os que morriam de guerra eram felizardos,
porque quem morria dentro servia de alimento. Essa mãe mata o filho, assa e come, segundo Flávio Josefo, historiador judeu, para ver a guerra que o cerco trazia e ser sitiada a luta que era algo terrível. E sua obra, Guerras de Judá, ele vai relatar isso. Quando Ezequias fica sabendo que Senaqueribe está chegando, seus oficiais, os homens que ele tinha aqui de frente, já chegam com as roupas rasgadas. Ele vai rasgar as suas vestes, sinal de grande humilhação, sinal de luto, sinal de guerra, sinal de peleja. Ele vai rasgar as suas vestes. E lá no capítulo 37 vai dizer assim: aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro, entrou na casa. Para onde ele foi? Entrou na casa, chamou também os seus oficiais. Depois de ter rasgado as suas vestes, vai enviar o mordomo, o escrivão, os anciões dos sacerdotes. Eles vão vestir saco e cinza também, e vão atrás do profeta Isaías. Ele entra na casa de Deus. Ele vai procurar a quem? A Deus. Sabe, em grandes guerras, irmãos, a solução está em correr de Deus, está em correr para Deus. Eu não sei qual é a tua guerra, qual é a tua batalha nesta noite, aquilo que a tua família tem passado, mas a solução não é fugir de Deus, é correr em direção a Deus. Ele rasga as suas vestes e ele vai para o templo. Por que ele vai chamar o profeta? Porque o profeta viria a palavra. Ele vai procurar a Deus e a sua palavra. Mexe com esse guerreiro aí que está sitiado. Fala para ele só: procure a Deus e a sua palavra. Ele vai até o profeta Isaías para ouvir de Deus. Ele sabia Isaías e orar e a ter uma palavra do Senhor. Por que eu falei que Ezequias ele era diferenciado na busca e na oração? Porque independente da guerra ou da batalha, nós podemos contar com o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, nunca confia em Deus a esse ponto. É necessário confiar, irmãos. Se quisermos vencer as guerras que estão vindo e que virão, vai ser necessário confiar em Deus além daquilo que temos confiado até agora. É necessário crescer e amadurecer. É necessário subirmos mais um degrau. Confiarmos em Deus a esse ponto. Ele vai para o templo, suas vestes rasgadas. Hoje ninguém rasga as vestes, mas eu quero te convidar a rasgar o teu coração diante daquilo que está acontecendo. Quero te convidar talvez você não vai despir as suas roupas, mas a sua alma vai desaveludar a alma diante do Senhor. E isso é importante para nós, na nossa geração. Abrir o coração a esse ponto, desaveludar a alma. Ele vai buscar Isaías, vai falar assim: vai lá e fala com Isaías. E é interessante que o profeta está no meio do rolo, mas eu não vejo o profeta desesperado. Isaías vai dizer: assim diz o Senhor. Quando vai buscar Isaías, vai vir uma palavra de ânimo sobre eles, que Deus iria despistar o rei da Síria, iria colocar o rumor de que estava vindo outro exército contra ele. Mas quando o general chega até o rei da Síria, ele vai dar uma resposta. Era impossível Ezequias vencer aquela guerra. Era impossível Ezequias vencer aquela luta. Não tinha como. Ele vai apelar para o sobrenatural, vai buscar a palavra, vai para o templo, vai rasgar o coração, vai desaveludar a alma diante do Senhor. E Deus espera que nós façamos isso, irmãos. Em grandes lutas, em momentos de grandes aflições. Sabe, quando a família estiver sitiada, está faltando tudo, está faltando alimento, está faltando dinheiro, a enfermidade já avançou, os inimigos mudaram, mas ainda estão às nossas portas. Pastor, não é uma guerra física, mas a guerra psicológica existe ainda até hoje. Sabe, é necessário apelar para o sobrenatural de Deus e crer que Ele é poderoso para fazer. Crer que Ele é poderoso para abrir as portas dos céus, se necessário for, a nosso favor. Vamos aprender isso nessa noite. Ezequias, ele vai buscar a Deus, ele vai entrar no templo. Isaías vai dar uma palavra de conforto, vai dar uma palavra de consolo. Mas parece que a guerra vai se intensificar mais. Alguns vão dizer: pastor, quanto mais eu oro, pior fica. Quanto mais eu busco a Deus e tenho ditado, mais assombração me aparece. Irmãos, a guerra até vai se intensificar, você vai continuar buscando. Sabe, ele vai buscar. Senaqueribe vai mandar uma carta
para Ezequias. Capítulo 37, do versículo 8 ao versículo 13. Olha o que Senaqueribe vai dizer para Ezequias. Voltou, pois, Rabizaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laques, e ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria todas as terras, destruindo-as totalmente, e acamparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã e Arã e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei das cidades que Serfavaiam, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, tendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor. Olha o que chega para Ezequias. Chega a afronta do inimigo diante dele. Cadê os outros deuses? Cadê as outras cidades? Onde estão aqueles ao qual eu fui lá e destruí? Fiz, arrebentei, acabei com eles. Por acaso os deuses dele livraram eles? Por acaso o teu Deus vai conseguir te livrar? Chega a afronta diante de Ezequias. A afronta já chegou diante da tua casa? Eu sinto a presença de Deus naquilo que eu estou falando. A afronta já chegou diante da tua família? Sabe o que ele vai pegar? Ele vai pegar aquela carta e ele vai entrar novamente no templo. E ele entende que aquela carta não era para ele, porque o povo não era dele, Jerusalém não era dele, ele era apenas um mordomo daquele reinado. Sabe, se a afronta já chegou na tua casa, na tua família, se eles estão dizendo que vão destruir teus filhos, que vão tirar o amor de Deus que há nele, que vão esfriar a tua casa, que a tua casa não vai ficar de pé, entra no templo, pega a carta que o inimigo tem te mandado e entrega para o dono da tua vida. Oh, glória! Entrega para o dono da tua vida essa carta. Sabe, Ezequias vai entender que a afronta não era para ele. Sabe, Lívia, quando alguém se levanta contra você, você tem dono, você tem pai e não é órfão. A afronta não é sobre a tua vida. Pega essa afronta e entrega para o dono. Pega essa afronta e entrega para aquele que pode resolver o teu problema. Ah, pastor, estão me humilhando, estão se levantando contra mim. É no trabalho, é na rua, é em casa. Não é contra você, não é você que vai lutar essa guerra. Aleluia! Oh, glória! Glória! Tua família tem dono. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele vai receber a carta das mãos dos mensageiros. A guerra está travada, a afronta chegou, estão sitiados quase, o povo está chegando lá. Quando a família é sitiada, sabe o que acontece? O amor do marido diminui, o amor da esposa diminui, eles se separam, eles ficam distantes, mesmo que estão na mesma casa. A guerra é tão grande que eles não conseguem interagir. É quando chega o cerco, é quando chega o aperto, é quando chega a luta, é quando chega a guerra dentro da nossa casa. Ele vai receber a carta. E olha a oração de Ezequias. Eu falei que ele era diferenciado na oração, homem como nós, mas ele sabia a quem recorrer, ele sabia a quem clamar. Ele vai pegar a carta, não era uma carta, eram cartas. Ele vai entregar, essa carta não era dele, e ele vai fazer uma oração inteligente. Ele vai entregar a carta para o dono dela. A afronta é para Deus, porque o povo é de Deus. Deus é a fonte, irmão. Se Deus é a fonte, tu está até cuidando da tua esposa, mas quem te deu foi ele é o dono. Se Deus é a fonte, tu até cuida da tua família, tu é mordomo. Mordomia cristã, aquele que cuida, vai prestar conta para o dono. Se ele é o dono, a família é dele. Ele vai entregar para o dono a afronta. O problema é que a gente segura para a gente. O problema é que quando a afronta chega, o pouco caso, a gente leva tudo para a alma, leva para o coração e toma logo uma seta, fica logo quebrado, andando de lado, de qualquer maneira. Mas o fato é que essa luta não é nossa. Até estamos aqui, somos nós que entramos, sabe? Quem recebe carta é você. Quem vai para frente de Golias é você. Mas na tua frente existe alguém maior, e para chegar em você vai ter que passar por ele. Olha a oração que ele vai fazer.
cidade tinha famílias, tinha crianças, tinha as mulheres. Seriam mortos, abusados, levados. Também Flávio José vai dizer que no cerco, os jovens eram pisados como lama nas ruas. O homem era terrível. O inimigo não veio para brincar. Ele veio para destruir, veio para arrebentar com tudo mesmo. Ele vai entrar no templo e vai apresentar a carta a Deus. Olha o que ele vai fazer. Olha o versículo 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és Deus, tu, ó Deus, somente tu, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ele está falando assim, ó, tu és soberano. Senaqueribe tem um exército de 185 mil, mas ele ainda acredita na tua soberania. Aleluia. Você sabe o que é soberania, irmãos? É a qualidade que Deus tem de fazer como lhe apraz, de dominar todas as coisas. Ele pode até não chegar no teu tempo, mas o tempo dele é melhor do que o teu. Ele não chega atrasado, parece que não está ouvindo, parece que não está vendo. Ele só não se manifestou nessa guerra ainda, mas ele há de se levantar. Ele vai falar, somente tu, Senhor. Ele apela para a soberania. Quantas vezes na tua oração tu apelou para a soberania de Deus? Senhor, tu sabes que a minha situação é ruim, mas somente tu tem poder para mudar todas as coisas. Quantas vezes na tua oração, na tua guerra familiar, tu apelou para a soberania de Deus na tua vida? Já entregou teu filho diante dele? Senhor, o inimigo tem chegado na minha porta, tem trazido frieza, mas ele é teu, ele pertence a ti. Há uma promessa sobre ele. O inimigo está falando que vai derrubá-lo, que vai tirá-lo, que vai tirar da tua presença, mas eu apresento ele a ti. Tu és o dono dele. Vai mandar abaixar. Tu és o dono dele. Quantas vezes tu apresentou dessa maneira? Eu creio na tua soberania. Hoje ele está desta forma, mas tem uma promessa sobre a minha casa. Tu é Deus que não mente, que não se atrasa, que cumpre a tua palavra. Oh glória! Aleluia! Oh! Aleluia! Abandados, alabados. E mandará abaixo. Inclina, ó Senhor. Inclina os ouvidos e ouve sobre. E abre, Senhor, os olhos. E olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Ele está dizendo assim, ó, foi para o Senhor, é para o Senhor que ele está falando. Sabe, quando você passa para ele, quando você deixa na mão dele, esperar em Deus não é não fazer nada. Sabe, ele vai apelar para a soberania, vai entregar para Deus a guerra tua, Senhor. A minha vida pertence a ti, a história, o povo que está aqui dentro é teu povo, diante dos muros. Ele afrontou a ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Versículo 16, que habita entre os querubins, já falei aqui, já passei. Versículo 18, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da tua terra e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos e de homens, madeira e pedra. Por isso destruíram. O que ele está dizendo? Aqueles deuses não falavam. Tinha boca, mas não falava. Tinha pé, mas não andava. Tinha mão, mas não tocava. Na verdade, eles eram ídolos. Na verdade, eles eram estátuas de barro. Não eram nada. Vai falar para ele, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Senhor. Ele apela novamente para a soberania de Deus. Ele está dizendo, Senhor, nós nos voltamos para ti. Toda vez que o povo de Deus se voltou para Deus, irmãos, Deus veio em resposta ao seu povo. Sabe, Deus escolheu a oração como um meio para mudar trajetória, desígnios, irmãos, para vir sobre nós com o seu sobrenatural. Não tira a soberania dele, eu entendo quem ele é, mas ele colocou a oração uma das forças mais poderosas da terra. Só que orar dá trabalho. Sabe, orar é doutrina. Orar é tempo para falar com Deus. Mas é uma das forças mais poderosas da terra. Vai falar, Senhor, eles vieram diante de ti. Vieram para te afrontar. Então Isaías, filho de Amós, olha só, o profeta, ao mesmo tempo que ele está entregando as cartas ao Senhor, já vem a palavra profética sobre Ezequias. Ao mesmo tempo que você está orando, já vem uma palavra sobre a tua vida. Ao mesmo tempo que você está buscando, Deus manda uma palavra sobre nós.
Agora Isaías, ele vem. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, conta o que me pediste acerca de Senaqueribe. Foi rápido, irmão. Olha para alguém e fala assim: foi rápido. Coração quebrantado, sem rodeio, sem palavras difíceis, só necessidade. Aqui não dá tempo de falar bonito. Quem está em guerra não tem tempo para falar bonito, para inventar palavras. Ele apenas orou a Deus, abriu o coração diante da sua guerra e da sua peleja, e já veio palavra diante dele, do rei. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor. Olha só, mexeu com ele, mexeu comigo. Mexeu com a Lília, mexeu comigo. Mexeu com a Bárbara, mexeu comigo. Aleluia. A quem afrontaste o Senhor diante dos teus servos, mas tem que estar nele, diante dos teus servos. Com a multidão dos meus carros subi, assim ele disse, e aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil, e cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito antes que fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre o que eu quis que fosses. Tu que destruíste as cidades fortes e as reduzistes a montões assolados. Por isso seus moradores, com as mãos caídas, andarão atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Deus só falou para ele assim: olha, fala para ele que eu conheço quem ele é. Se ele chegou até aqui foi só porque eu permiti, que nada sai da minha vontade. Se a Síria se levantou é porque eu permiti, mas eu sei quem ele é. Deus conhece teus inimigos, irmão. Eles pensam que estão no controle, mas não estão. Ele vai falar assim: eu te conheço. O teu levantar, o teu assentar, aquilo que tu planeja, eu estou no controle de todas as coisas. Até para te afrontar tem que ter permissão dele. Até para a palavra chegar diante de ti, ele tem que deixar. Até para a doença te tocar, se ele não quiser, não toca. Se ele não deixar, não chega. Nem afronta, nem palavra. Ele está dizendo: eu te conheço. Ele sabe que são nossos inimigos. Quando levantam, quando se assentam e quando se deitam. Eu te conheço. Conheço o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz. Olha o que ele vai falar: um rei tão poderoso, talvez a tua guerra seja uma guerra maior do que você, mas Deus pode botar o anzol no nariz daqueles que estão se levantando. Aleluia. Porei o anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho para onde vieste. Não sei como essa enfermidade veio, mas quero falar para alguns nesta noite. Eu estou credenciado por Deus e autorizado para falar. Da mesma forma que veio, ela vai desaparecer também. Talvez não seja na vida de todos, mas Deus já começou a fazer. Deus já começou o reboliço no meio do seu povo. Aleluia. Temos que crer nessa palavra. Colocarei o anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Sabe, muita boca se batendo, mas ele vai calar as bocas que se batem ao nosso respeito. Colocarei um freio no teu nariz, um anzol no teu nariz e um freio na tua boca. E pelo caminho que vieste, você vai retornar. Aleluia. Vai voltar. Aleluia. O que gerou isso? Fala para o irmão: oração, coração quebrantado, reconhecimento, confiança em quem serve. Se servimos, temos que confiar. Se estamos aqui de domingo e quarta-feira, domingo de manhã, escola bíblica, culto de oração, usina de poder, estamos aqui para aprender de Deus, no culto de família, no culto de evangelismo, temos que confiar.
Tem até um louvor que fala: por 7 caminhos eles voltarão. Botarei o anzol na tua boca, freio na tua boca, o anzol no teu nariz. Tão petulante. Está falando assim, ó: quem te guia sou eu. Aleluia, Deus. Até sobre aqueles que não confessam Cristo. Ele é soberano. Tem ponto de correr não. Você pode até não confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, tá? Mas Ele vai continuar Deus. Vai continuar Criador de todas as coisas. Vai continuar no controle. Vai continuar no domínio. E não adianta, tu vai correr para um lado, mas tu vai faltar alguma coisa. Não tem jeito. Vai faltar, ele vai falar: você não é querido, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu não conheço os inimigos não, mas Deus conhece meus inimigos. Deus se levantou. Conheço teu assentar, teu sair, teu entrar. Quem estava sitiado? Jerusalém ou Senaqueribe? Conheço, olha o que Deus vai falar para ele: conheço o teu assentar, o teu sair, está falando de Senaqueribe, o teu entrar. Quem está sitiado aqui? Melhor ser sitiado pelos homens, porque pelo Deus que tem poder para todas as coisas. Ouvi um homem ousar dizer que da mão do diabo Deus te livre. Uma das mãos do Senhor. Quem pode com ele? Não enxerga ninguém não, irmãos. Acha que tem inimigo para Deus? Satanás é inimigo das nossas almas. Deus não enxerga ninguém não. Ele é poderoso, único, o alfa e o homem, início e fim de todas as coisas. Está pensando que vai ter dois reinados? Satanás vai reinar no inferno? Não, vai sobrar para ele também. Só existe o do Senhor. E o tempo vai chegar. E o tempo está próximo do cumprimento de todas as coisas. Fica ligado. Está próximo. Aí Isaías 37, 36, ele vai mandar um anjo para o arraial da Síria. Numa noite, o anjo destrói, mata 185 mil soldados. Numa única noite. Um anjo só. E eu acho que não foi esforço nenhum não. Não sei que tipo de anjo era. Não sei a classe, a Bíblia não diz ou diz? Não diz? Tem que olhar crônicas, tem que olhar o livro dos reis. Mas olhar as referências que também falam da história. Um anjo. Fala para o irmão assim: um anjo. 185 mil soldados. Será que Líbia acorda de manhã? Agora eu vou conjecturar. E vai procurar o seu exército imponente, tão poderoso, tão orgulhoso daquilo que ele conquistou. Chama um, não levanta, outro não levanta. Ele olha assim, um mar de corpos. 185 mil soldados. Eu creio que foi de madrugada, porque ele amanhece, isso a Bíblia diz. Vai procurar e não tem mais ninguém, só ele. Acho que deixou uns 5 para contar a história. Isso aqui eu estou conjecturando. Um anjo. Ninguém foi para a guerra não. Ninguém saiu, não tinha como ir. Sabe, aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Você vai brigar pela tua casa, pela tua família, pelos seus. Mas aquilo que está além das suas mãos, tem coisa que já não tem como você fazer. Vamos apelar para o sobrenatural de Deus. Ele quem cuida, Ele quem trata, é Ele quem quebra. Não tem coração duro que Ele não quebre. Não tem. É Ele quem faz. Pela manhã, imagina os 185 mil soldados. Sem vida. Um anjo. Para mostrar quem é que manda. Para mostrar quem é que faz. Para mostrar quem tem todo o poder e toda a autoridade. Aleluia, Deus. Pastor, o que isso serve para nossas famílias? Creia e confie na soberania de Deus, independente Aleluia. da tua luta, da tua Glória a guerra. Deus. Sabe, nem pense em desistir, irmãos. Nem pense em desistir. Independente das tuas emoções, do teu sentimento, daquilo que você está passando, creia naquele que é maior do que você. Aleluia. Deus não opera em sentimento, não, irmãos. Se fosse só por sentimento, tinha pessoas que ele já tinham curado. É coração quebrantado, sabe? É clamor, é a realidade. É declarar a nossa miséria e a nossa dependência. Senhor, eu dependo de Ti, Pai. Pai nosso que está nos céus, imanência, Ele é nosso, mas transcendência, Ele vai além da nossa explicação. Santificado seja o Teu nome, Ele é santo, Ele é santo. Não tem nada que eu possa fazer que torne Deus mais santo. Mas a santidade dele é uma realidade na minha casa.
É uma realidade na minha família. Santifica a minha casa. Santificado seja o teu nome na minha história. Santificado seja o teu nome no meu trabalho. Santificado seja o teu nome naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Santificado seja o teu nome. Oração fez isso tudo. Falei que Ezequias foi um rei. E não é à toa que vai dar referência dele. Passa essa guerra. Fala para o irmão assim: depois de uma guerra, vem outra guerra. Ezequias fica o quê? Doente. Alguns estudiosos vão dizer que é um câncer, que é um tumor. Sabe, o Isaías vai lá e fala: olha, dessa cama aí tu não sai mais não. Tu vai morrer. Eu não quero entrar, porque aqui é outra pregação, mas para ver como ele voltava-se para Deus. Não é possível, pastor. Acabei de sair de uma guerra, veio outra. Já veio outra. Sabe o que a Bíblia me ensina com isso? Que Deus te dá uma vitória aqui, vai vir outras guerras ali. Isso aqui é só preparo para o que vem ali. E o Deus que fez aqui vai fazer de novo. Pode fazer outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Pastor, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele joga 5, 7, 8, 10. Talvez não faça da mesma maneira. Tem milagre para Pedro no início. Não tem? Não tem rede cheia, barco quase virando. Mas quando Pedro está ali quase que desviado, novamente não vai ter peixe na rede, mas agora a Bíblia dá quantidade, peixes grandes. Vai falar quase igual, mas não da mesma maneira. O Deus que fez hoje é o mesmo que vai fazer amanhã. A Bíblia fala que ele é imutável, ele era, ele é, ele sempre será. Ezequias fica doente, vira para o canto da cama todo quebrado. Depois você estuda lá a oração de Ezequias. Tu sabes, Senhor, teu servo foi fiel na caminhada. Você pode orar dessa maneira a Deus? Será que o pastor consegue? Tu sabes, Pai, que eu tenho estado na tua casa, eu tenho buscado a tua face, e meus desânimos e guerras que vêm contra mim, eu tenho me entendido e colocado diante da tua soberania. Será que a gente consegue orar assim hoje? Nosso tempo, nossa geração. Uma geração que entra em guerra e a primeira coisa que faz é sair da presença do Senhor. Uma geração que se decepciona e abandona o Deus da sua salvação. Será que a gente consegue orar dessa? Olha a oração de Ezequias, irmão. Ousado, não é presbítero, não. Eu não oraria dessa forma, até porque, não sei, o temor é muito grande. Ele tem que ter um nível de intimidade para orar dessa forma. Mas olha a oração que ele vai fazer. Estuda em casa depois. Isaías capítulo 38, ele vira para o lado da sua cama. E a oração que ele vai fazer a Deus, ele vai colocar: Senhor, eu andei na tua presença, eu fiz a tua obra, eu preguei, Senhor, eu evangelizei, eu toquei, Senhor. Ele não queria morrer agora, ele não queria morrer, mas Deus não sabe de todas as coisas. Vou orar para quem então? Não é isso? A gente não fala isso? Não somos hipócritas, né? A gente está sempre tentando intervir naquilo que está acontecendo. Mas não, Deus sabe de tudo. Então por que nós oramos? Por que nós estamos orando então? Eu sei que ele sabe, mas a oração ele colocou também para isso. Às vezes ele fica olhando o quanto nós queremos mudança naquela área, quanto nós confiamos nele, a que ponto nós confiamos nele. E aí a Bíblia vai dizer que o profeta mal chega no pátio, ele dá notícia ruim. Isaías estava, imagina Isaías sequinho, o presbítero Léo, porque ele só entregava o recado, só está entregando. É isso. E hoje as nossas palavras vêm viciadas do púlpito, né? Vem mandando um recado, um recadinho, né? Fazendo fofoca, né? O profeta ele só entregava aquilo que Deus mandou. Deus falava: vai morrer, Isaías, tu vai morrer, vai viver, tu vai viver. Não tinha nada do profeta, era só palavra. Hoje a gente fala: porque eu sou palavra. Era só a palavra, somente a palavra. É só o recado de Deus: tu vai morrer. Quando ele bota o pé no pátio, Isaías vira, bota o pé no pátio, o rei Ezequias faz a oração, vem a palavra do Senhor. Você chega aqui e fala: pastor Claudemir, tu não vai passar dessa semana. Dobra o meu joelho, nem chega na esquina. Chegou ali perto do rei do lanche, vamos comigo. Assim diz o Senhor: viverá, acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Mais uma vez, oração. Mais uma vez, quebrantamento. Para não dar um 10 para Ezequias, para ele não tomar o 10, presbítero Léo. E a Bíblia não está preocupada,
A Bíblia não está preocupada em falar o quanto o homem é santo. Não, Deus é que é santo. Vai mostrar os erros do homem desde da época que ele criou o homem. Ele recebe a visita do pessoal da Babilônia. Souberam que ele estava doente. Foram fazer uma visita. Viu aquela visita? Você recebe na tua casa. Mas sabe o que ele faz? Está orgulhoso. Quer mostrar para a Babilônia o quanto ele é rico. Quer mostrar para a Babilônia os seus feitos. Ele abre a casa. Não abra a sua casa para quem não tem que abrir. Não conte as suas vitórias para quem não tem que contar. Não mostre as suas conquistas para quem não está nem aí para você. Ele abre a casa. Eles entram e olham tudo que ele tem. O profeta vai voltar para ele e vai falar: olha só, ó, vai chegar um tempo que eles vão sitiar, vão saquear o templo, vão pegar os tesouros, vão levar tudo, e ele está nem aí. Sabe qual é a resposta dele? Deus foi bom, porque Deus deixou passar dele para acontecer no próximo rei. E aqui vai mostrar aqui a falha de Ezequias. Ficou orgulhoso. Talvez a gente até comece bem. A gente tem que ter cuidado com a carne. E às vezes você começa mal, e não é como começa, é como termina. Tem cuidado aí no meio da caminhada, como nós vamos acabar isso. Eu creio que Deus vai abençoar famílias aqui. Deus vai abrir portas, Deus vai curar, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas que o orgulho não chegue até o nosso coração. Que a soberba não chegue até o nosso coração nunca. Sabe, vamos crescer, pastor, nós precisamos crescer. Sabe, todo mundo tem que melhorar, mas melhora com simplicidade. Melhora na presença. Sabe, pode ter aquele carrão, vai trabalhar, Deus vai dar vitória, vai constituir tua família, glória a Deus. Mas toda honra, toda glória a Ele, porque dele vem todo o poder e autoridade. Simplicidade na caminhada. Simplicidade. Entenda que tudo que nós temos, ou viemos a ter, vem de Deus sobre a nossa vida. Não sei se você entende isso, irmãos, mas que seja forte no teu coração. Sabe mais do que alguém? Ensina quem sabe menos. Canta mais do que alguém? Ensina quem sabe menos. Prega mais do que alguém? Cola quem sabe menos. Ensina. Reino de Deus é isso, né? Eu ser melhor e guardar para mim. É transbordar e passar para alguém. Esse orgulho é que derruba ele. Quando Babilônia chega, quando Babilônia toma, quando Babilônia assume o poder, o que Babilônia vai fazer? Porque ele abriu a sua casa, ele abriu a sua intimidade, vai logo contra Jerusalém. Porque sabia que ali era um lugar de muitos roubos, lugar onde no templo, lugar onde no palácio, e vai saquear e vai levar tudo para Babilônia. Porque Ezequias não vigiou que entrou na sua casa. Lição de Deus para esse culto de família. Confie na soberania de Deus. Independente das tuas guerras, creia que Ele é soberano para entrar e tomar providência. Creia nisso. Sabe, tem coisas que vocês não falam com o pastor que não chega no gabinete. Mas Deus me mostra muitas guerras aqui nessa noite. Confia em Deus. Entrega teu caminho. A frase mais linda que a gente sempre repete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele. Mas isso de verdade é tão difícil. Entregar a vida para Deus, viver isso é tão difícil. Sabe, mas que Deus possa tomar conta de cada lar, de cada família.